Olá pessoal, olá professor. Hoje nós vamos apresentar um trabalho, com o tema Treinar as células treináveis do sistema imunológico e além. O nosso tema, ele foi sorteado juntamente com o nosso artigo, sendo ele publicado por uma revista chamada de Springer Nature. A nossa dupla, ela é constituída por mim, João Pedro Pinheiro, e pelo Vitor Thiago de Souza. E o professor relacionado ao trabalho é o professor Dr. Miguel Júnior Sordi Bertolini. Bem, introduzindo o nosso tema, ele vai girar em torno da quarta reunião da memória imune inata. Bem, a quarta reunião da memória imune inata, ela foi realizada para discutir os aspectos básicos da memória imune inata, popularmente conhecida como imunidade treinada. Além disso, é de conhecimento geral que as respostas imunes hospedeiro, elas são classicamente divididas em duas partes. Uma resposta imune inata, pronta para agir de forma rápida e não específica após o encontro de um patógeno ou toxina invasora, e uma resposta imune adaptativa, composta ali por um pequeno número de células, que vão agir com alta especificidade, além de construir ali uma memória imunológica. No entanto, nos últimos anos, esse dogma de que apenas a imunidade adaptativa pode gerar uma memória imunológica tem sido desafiado por estudos que mostram que as respostas imunes inatas em plantas e vertebrados, que são organismos sem respostas imunes adaptativas canônicas, podem apresentar ali uma resistência à reinfecção. E essas observações levaram a um novo conceito em imunologia denominado de memória imune inata, ou também chamada de imunidade treinada. A memória imune inata, ela difere da memória adaptativa em muitos aspectos, incluindo a falta de rearranjos genéticos, o envolvimento da reprogramação epigenética e tipos de células envolvidas, porque nós temos células inatas versus linfócitos T e B. Mas é importante se falar também que toda essa perspectiva de mudança veio junto com estudos a partir de modelos vacinais em mamíferos, que demonstraram ali uma proteção contra a reinfecção independente de linfócitos T e B, que acabam mostrando a existência de uma possível memória na imunidade inata. Certo, pessoal. Sobre os aspectos evolucionários da memória inata, durante a primeira sessão da quarta reunião da memória inata, se foi discutido sobre os aspectos da memória imune e sobre a evolução dela. A evolução da memória imune inata ela é um contínuo que começou com o desenvolvimento de mecanismos epigenéticos e evoluiu com o acúmulo de especificidade por mecanismos que incluem a recombinação genética e a seleção clonal. Durante essa sessão, se discutiu também sobre a descoberta de que a memória imunológica é uma característica geral de defesa do hospedeiro em todos os organismos vivos e que ela é muito mais difundida e diversificada do que se podia imaginar. Para se ter uma ideia, ela é tão diversificada que até nos dias de hoje já se foram descobertos 6 tipos de memória imunológica, sendo eles, como vocês podem observar, a memória adaptativa clássica em vertebrados, a memória imunológica nas células natural killer, que são as células NK, a imunidade treinada em células mieloides, a memória priming em invertebrados, a memória imunológica em plantas e a memória em bactérias e arcaias. Sobre os substratos celulares da memória inata, a pesquisadora Stephanie Fanussi, da Universidade de Capital, compartilhou a pesquisa dela sobre os papéis dos longos RNAs não codificantes, que são os IN6 RNAs, na imunidade treinada.
Na última década, esses transcritos não codificadores de proteínas foram reconhecidos como os reguladores chaves da expressão gênica e os papéis deles em processos fisiológicos e distúrbios fisiopatológicos adversos têm sido amplamente divulgados. A H3-Lis-trimetilada, ela é uma modificação epigenética da proteína de empacotamento do DNA histona H3, e ela está frequentemente envolvida na regulação da expressão gênica. Nos últimos anos, muitos grupos de pesquisadores relataram que a imunidade treinada é causada pela reprogramação epigenética no nível de metilação e acetilação de histonas. As células treinadas, depois de expostas brevemente a gama-glucana, a vacina BCG ou a lipoproteína oxidada de baixa intensidade, são caracterizadas por um enriquecimento de ativação de modificadores de histonas H3, K4, ME3 e H3-Lis4 monometilado. E o fenótipo treinado pode ser prevenido pela coadministração de inibidores farmacológicos de histonas metiltransferases. O pesquisador Florian Wiemens, da Universidade de Stanford, ele apresentou as descobertas dele sobre as mudanças que ocorrem na passagem da cromatina após a inoculação de voluntários humanos com vacinas. Usando uma variedade de estímulos de até 180 dias após a vacinação, o Wiemens e os colegas dele analisaram que as mudanças nas modificações globais de histonas das células dendríticas, mieloides circulantes, das células dendríticas plasmocitoides e dos subconjuntos de monócitos, usando uma ferramenta poderosa chamada de paisagem epigenética e de perfilamento, usando a citometria por tempo de voo, que é chamada também de epitófio, onde houve uma reprogramação epigenética substancial de monócitos em comparação com as células virgens, sugerindo assim o envolvimento da imunidade treinada na vacinação humana. Sobre os mecanismos da memória inata, o pesquisador Carlos Del Fresno, do Centre d'Immunologie de Marseille-Lumine, ele fez uma apresentação sobre como a imunidade treinada e onde que ela se destacou, que ela pode ser aumentada visando o domínio da SH2, contendo o inositol 5-fosfatase de CYP1, que é um regulador negativo do treinamento induzido do gama-glucano. Usando o inibidor farmacológico 3AC, ele e os colegas dele conseguiram demonstrar uma maior produção de citocinas pró-inflamatórias e uma melhor produção contra a cândida. Os macrófagos da placa ateroscleróidica humana mostraram uma expressão diferencial de RUNX e PU1, e a inibição de RUNX removeu o fenótipo da imunidade treinada in vitro. Esse tipo de pesquisa ele está cada vez mais forçando o campo de pesquisadores a considerar a identificação de novas estratégias para o desenvolvimento de ensaios diagnósticos para pacientes com intolerância à glicose. E por último, para finalizar esse slide, a gente tem o William Mulden, da Icahn School of Medicine at Mount Sinai, que apresentou sobre os nanobiológicos que podem ser projetados para se atingir a imunidade treinada. Ele compartilhou os dados sobre a pesquisa dele, sobre como direcionar os mecanismos subjacentes da imunidade treinada, sobre como as vias metabólicas e epigenéticas podem fornecer uma estrutura convincente para o desenvolvimento de novos métodos de tratamentos para distúrbios autoimunes, condições inflamatórias crônicas e doenças cardiovasculares e alergias. O pesquisador Kenneth Walsh, da Boston University School of Medicine, ele apresentou a palestra de encerramento do primeiro dia da quarta reunião sobre a memória inata, e ele apresentou os dados da pesquisa dele sobre a hematopoiese clonal
que é uma condição na qual uma proporção substancial de células sanguíneas maduras é derivada de um único clone. Recentemente, vários pesquisadores demonstraram que as células imunes inatas, elas podem herdar a memória de seus progenitores. Com isso, a medula óssea se tornou um componente integral da memória da imunidade treinada. A pesquisadora Marcia Divangarhi, da McGill University Health Center, ela destacou também que as células tronco hematopoéticas, que são as HS6, elas podem ser educadas para imprimir fagócitos mononucleares para manter a sua memória como capacidade protetora contra um patógeno bacteriano virulento, como, por exemplo, o Mycobacterium tuberculosis, que é o causador da tuberculose. A pesquisa dela também sugeriu que as infecções em células mononucleadas de sangue periférico de camundongos e humanos, que são os PBMC6, e os resultados dessa pesquisa sugerem que os agentes farmacológicos, como, por exemplo, o 3-AC, podem ser considerados como potenciais abordagens terapêuticas para que se aumente a imunidade treinada. Bem, outro ponto muito importante de se falar é com relação à epigenética. Aqui, nesse ponto, nós temos o destaque para Leo Josten, que presidiu ali as primeiras sessões científicas da reunião como um todo, e também a participação de Luiz Barreiro, da Universidade de Chicago, que também apresentou diversos estudos com relação à variação inter- e intraindividual da resposta imune inata, relacionando também com o seu investimento nos avanços tecnológicos em RNA-seq. O que seria esse RNA-seq? É uma técnica capaz de analisar ali os padrões genéticos. E usando esse RNA-seq, Barreiro e colegas, eles identificaram os genes responsáveis pela variação da imunidade treinada, principalmente no treinamento com a vacina BCG, que pode também ser explorada para aplicação terapêutica, principalmente com a própria utilização dessa vacina BCG em primatas não humanos, que, de acordo com os estudos de Barreiro, exibiram ali um perfil pró-inflamatório e inato mais eficiente, sendo esse considerado um dos pontos de destaque para pesquisas desse tipo de memória. Seguindo, nós temos também a citação com relação à imunidade treinada na doença. Nós temos aqui a relação da fisiopatologia das doenças juntamente com a imunidade inata. Isso porque os próprios fatores de uma enfermidade no corpo do indivíduo podem demonstrar escalas de desenvolvimento da memória imune inata. E quem trouxe essa perspectiva foi também Leo Josten e Niels Rixen, relacionando ali a imunidade inata com a arteriosclerose. Isso porque muitos fatores de risco cardiovasculares, tradicionais, não tradicionais, por exemplo, nutrientes e a microbiota, induzem a reprogramação epigenética de células imunes inatas, que é um fator bem definido da imunidade treinada. Portanto, o uso de agentes farmacológicos com relação à própria arteriosclerose pode influenciar o remodelamento epigenético ou a própria imunidade treinada, sendo assim um dos principais fatores a serem destacados, de todos esses que já foram citados como estudo. Outra coisa importante de se falar também é com relação à profilaxia e o tratamento. Nesse tópico, sendo dos fatores utilizados para a comprovação da possibilidade da existência da memória imune, dentro da imunidade treinada, nós temos o estudo de Reinhold van Crel e Elisa Jottot, que apresentaram ali o papel protetor da imunidade treinada contra a sepse. Só lembrando que a sepse ela ocorre quando substâncias químicas são liberadas na nossa corrente sanguínea para combater a infecção,
só que elas acabam desencadeando inflamação ali no corpo todo. E assim, né, a própria sepse induziria um estado prolongado da imunidade treinada nos monócitos da molécula da medula óssea. E essas consequências vindas da própria sepse geraria, né, uma certa memória dentro da imunidade inata, especialmente em suas células, como os neutrófilos e os macrófagos. E não só isso, a própria criação de vacinas também está destacada, né, no surgimento de uma memória imune inata. Isso porque, de acordo com os trabalhos de Christine Stringbell-Benn e Nigel Kurtz, é necessário o desenvolvimento ali de vacinas especializadas. E essas vacinas especializadas, elas devem estar voltadas para a própria imunidade treinada, podendo assim favorecer a proteção que vai além das vacinas convencionais já usadas. E atualmente, a mais utilizada é, como já foi citada, a própria vacina BCG, que pode ali, através de estudos in vitro, por exemplo, produzir mecanismos de uma reprogramação epigenética, uma religação metabólica ou alterações nas assinaturas da expressão genética. Eu tenho basicamente uma reorganização dos constituintes da imunidade inata, capaz ali de elaborar, né, uma possível resposta, ou seja, a própria memória inata. E em resumo, né, embora esses mecanismos eles não sejam entendidos totalmente, diversos princípios associados, né, a esse estudo desse tipo de memória começou a surgir, né? Ou seja, pela própria realização, né, dessa reunião, foi demonstrado diretamente que existe sim a possibilidade, né, da produção de uma memória imunológica dentro da imunidade inata. O intuito em si seria impor um treinamento aos progenitores, né, dos componentes da imunidade inata, como o próprio slide está demonstrando, né, que são casos dos macrófagos, dos monócitos, das células NK, e assim transmitir, né, para para os demais, né, para as demais células, trazendo à tona ali uma resposta ideal, né, a estímulos subsequentes, podendo esse ser, por exemplo, microbiano ou não, né? O importante seria a criação desse tipo de memória. E para dar uma conclusão, né, para o nosso assunto, é muito importante se entender que esse encontro ele apresentou diversos estudos, né? Ou seja, nós tivemos a exposição, né, no decorrer da conferência de diversas perspectivas que enfatizaram a existência da memória inata. Tudo voltado, né, para como a memória imunológica pode ser produzida na imunidade inata e o que é necessário para produzi-la, né? E além disso, é muito importante se falar que a próxima conferência, né, que já foi realizada no ano de 2020, né, ou seja, que foi a quinta edição da Innate Memory Immune, né, em Nápoles, Itália, ela ocorreu juntamente com a exposição, né, dos avanços associados aos estudos já citados. Isto é, né, um avanço ainda maior para a criação de uma mudança, né, nos mecanismos de defesa do corpo humano, sendo a própria imunidade inata. E bem, né, essas foram as referências, né, que foram mais utilizadas para complementar as informações do nosso trabalho. E aqui ao final nós temos os nossos e-mails, né, caso seja necessário entrar em contato com a gente. E mais uma vez, né, meu nome é João Pedro Pinheiro da Silva e minha dupla é o Vitor Thiago. Obrigado por estarem até aqui o final e é isso.